Sejam muito bem-vindos ao AES Brasil Debate, especial Destinos ES. Meu nome é Tamires Guidoni e hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio Elisa Bernardi, turismóloga e consultora do Sebrae. Pablo Pacheco, diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Sara Bonin, turismóloga e professora no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Lembrando que esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, democracia que fortalece o futuro. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. O Espírito Santo lançou um plano de marketing turístico de 2026 a 2030 com o intuito de fortalecer a imagem do nosso estado e atrair cada vez mais turistas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pessoal, muito bem-vindos, viu, ao Estúdio AES Brasil. É um prazer receber vocês aqui. Vamos lá, vamos dar início. Pablo, o que você acha que vai mudar de agora até 2030 com esse plano? Olha, eu acho que toda nova iniciativa para o turismo ela é importante. A gente veio de anos, talvez botar décadas, em que o investimento do Estado no turismo era muito pequeno, muito baixo. A disponibilidade de recursos para a promoção do Espírito Santo era pequena ou praticamente nenhuma, e isso fez com que o Espírito Santo se tornasse um ilustre desconhecido dentro do Brasil. A gente já concorre com estados, né? No Sudeste nós somos o pequenininho do Sudeste, mas aí tem o Nordeste, tem o Sul. Então o Espírito Santo sempre ficou muito esquecido. E a expectativa é que com esse investimento, essa divulgação e promoção do Espírito Santo, a gente possa aparecer mais, porque eu acho que nós temos, sim, muita coisa para oferecer para quem nos visita. E você concorda, Elisa? Sim, concordo. Um plano estruturado de marketing, né, faz com que a gente tenha um investimento, como o Pablo falou, né, investimentos na área de turismo, que precisa para a gente fortalecer a atividade e principalmente para colocar o turismo dentro nas prateleiras das principais operadoras do mercado, que é o que falta, né? A gente colocar o produto Espírito Santo para ser vendido de fato nas prateleiras das operadoras, das agências de viagem. Então, o plano de marketing está com essa proposta de estruturar, de colocar o produto do turismo das mais diversas áreas que nós temos, né? Para ser vendido no mercado de fato. E você, Sara, o que você acha? Também concordo, né? É um importante passo, assim, dentro do planejamento turístico do Estado. O plano de marketing, ele é um documento norteador para justamente alavancar a imagem turística de todo o Espírito Santo, né? E também incrementar o fluxo turístico, ou seja, essa expectativa é que o desenvolvimento do turismo local, né, falando em todo o estado aqui, seja uma crescente, né, até 2030 e, consequentemente, que a gente receba mais turistas aqui, né, em todas as regiões do Espírito Santo, não só aqui na Grande Vitória ou no litoral, mas também em todo o interior, né? O plano abrange todas as regiões turísticas, né, do estado, praticamente são todos os municípios contemplados, então isso é uma questão bem importante, acho que vai dar também protagonismo, né, para todo o estado realmente de uma maneira integral. Então a expectativa é muito grande, muito positiva. Ô, Sara, aproveitando o gancho, você acha que o dinheiro do marketing ele resolve sozinho a situação ou você acha que falta o Estado arrumar a casa? Não resolve sozinho, né? Ainda mais quando a gente fala em turismo, assim, o turismo é uma área que depende de muitos outros setores também. Então, não dá para investir só em marketing, né? A gente também tem que investir
infraestrutura básica e específica para o turismo. A gente também tem que investir em ações voltadas para a comunidade local, né? Porque se a localidade não está boa para os próprios moradores, não vai ter condição de receber turistas e visitantes, né? Então, assim, o plano de marketing não é a tábua de salvação. Entretanto, né, considerando a situação do Estado do Espírito Santo, é sim uma grande iniciativa, um grande passo, como o Pablo falou, né, após décadas aí de uma lentidão no turismo, né? Então, o plano de marketing ele vem com esse propósito de alavancar, incrementar a imagem e, consequentemente, a promoção, a venda, a comercialização do turismo aqui no estado. E o que você acha, Pablo, disso, né? Porque também você está envolvido com eventos em tudo quanto é lado, né? Então você tem propriedade para falar. Olha, eu acho que, assim, na minha humilde opinião, o valor ainda é pequeno. Eu acho que pelos desafios que o Espírito Santo tem diante da reforma tributária, né, que já está começando a acontecer e que pode impactar muito algumas cadeias que hoje são bem representativas para a economia capixaba. E o turismo ele pode, sim, ser uma das formas de compensar essa eventual perda de arrecadação que o Espírito Santo pode ter. Então eu ainda acho um valor pequeno, mas aquele negócio, o ótimo é inimigo do bom. Para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Com relação aos eventos, eu ainda sinto falta no olhar do Estado para os eventos de entretenimento, eventos esportivos, eventos culturais, que são eventos que, além de gerarem efetivamente fluxo turístico, ou seja, de trazer as pessoas e se tornarem produtos. Quando você falou de botar produto na prateleira, um evento já é um produto pronto que já está na prateleira e já tem consumidor para ele. Então, assim, eu sinto falta desse olhar do governo do estado para esse mercado de eventos, que é um dos que mais cresce. Nós acabamos de sair aí do Carnaval, que é um dos maiores eventos. O Carnaval nada mais é do que um grande evento cultural e de entretenimento que movimenta bilhões e não à toa o Espírito Santo tem um carnaval pequeno e fraco, turisticamente falando, comparado com vários outros estados. Então eu acho que o governo deu um passo importante, mas acredito que nos próximos anos essa verba merece crescer, até porque se for bem trabalhada vai dar resultado. E acho, no nosso caso, né, a ABRAP representa muito esse segmento dos eventos, a parte de eventos de entretenimento, culturais e esportivos. Eu acho que o Estado precisa olhar um pouquinho mais. Mecanismo de incentivo, promover, ajudar a promoção desses eventos, fortalecer esses eventos, estruturação de equipamentos. Então a gente tem um caminho ainda para percorrer, mas que dá para acontecer, dá para fazer acontecer sim. Elisa? Exatamente, também, né, como o Pablo falou e a Sara, o instrumento do plano de marketing ele é extremamente importante, mas a atividade do turismo não é uma atividade que é feita com uma ação só, né? Então, é uma cadeia que envolve muitos setores, principalmente, né, as pessoas, a qualidade nos serviços, equipamentos, a oferta de entretenimento. Então, só o plano não é a tábua de salvação. Claro que com ele a gente hoje tem um rumo, né, um norte para onde o turismo quer chegar até 2030 e o plano em si contempla outras ações que vão fazer com que a cadeia do turismo seja desenvolvida em conjunto com o marketing e a promoção do Estado. Com isso, podemos sim chegar a 2030 alcançando os objetivos que o plano pretende, né? Elisa, e atualmente, qual você acha que é o maior problema do turismo aqui no estado? Hoje eu considero, a gente conseguiu trabalhar muito bem a gastronomia e a parte de meios de hospedagens, tanto em Vitória quanto no interior. Mas hoje eu considero um grande desafio a parte de receptivo, que a gente ainda não tem, a gente não consegue integrar e ter, de fato, o produto estruturado e pronto para vender no mercado. Né? Então, o turista, quando põe o pé em Vitória, ele não tem uma agência de receptivo no aeroporto que possa recebê-lo e fazer toda essa integração, né, com os produtos que existem, principalmente no interior do estado. Nós temos essa defasagem muito grande de produtos prontos de fato, né? Nós temos a hotelaria e mais falta, de fato, os produtos estruturados para que a gente possa trabalhar. Fora isso também, uma maior profissionalização
Hoje, por exemplo, grandes operadoras têm dificuldade de trabalhar grupos grandes aqui. Então, essa questão de ajustes de tarifas para grupos diferenciados, para tarifas operadoras. Então, hoje você encontra ainda esse gargalo no mercado capixaba. Uhum. E Sara, na sua opinião? Eu concordo com a Elisa, né? Eu reforçaria a questão da qualificação, né, dos recursos humanos, né? Uma mão de obra qualificada é fundamental, né? O próprio plano prevê ações de qualificação de pequenos empreendedores, de profissionais autônomos também, isso é fundamental. E eu também destacaria ainda um gargalo com relação à infraestrutura básica, assim, né? A questão das estradas, da mobilidade, o próprio aeroporto, né? A gente sabe que a questão da malha aérea é um pouco mais complexa de ser ampliada, né? Mas a questão das estradas, enfim, acho que são pontos ainda que precisam de atenção, exato. E você, Pablo, o que você pode pontuar para a gente que falta? Olha, eu acho que assim, eu como sou do mercado, eu acredito que o ótimo é inimigo do bom e que não vai haver solução sem demanda. Até pelas minhas experiências como turistas também, não só como empreendedor, mas o que eu acredito é assim, você tem que ter uma base. Então você tem que ter uma base, você tem que ter beleza natural, você tem que ter esporte, você tem que ter aventura, você tem que ter diversão, você tem que ter entretenimento, você tem que ter uma base e eu acredito que o Espírito Santo dispõe dessa base. A questão é como se trabalhar essa base, né? A gente pode falar, eu pratico algumas atividades esportivas de natureza, a gente tem o Parque Nacional do Caparaó com o Pico da Bandeira. Incrível. E é totalmente subutilizado, e o que é utilizado está mais do lado de Minas do que do Espírito Santo, sendo que a maior parte do parque está no Espírito Santo. Isso é muito louco, né? Inclusive, quando eu fui pela parte de Minas. De Minas, que tem uma infraestrutura maior agora, que está crescendo um pouquinho a estrutura do Espírito Santo. Então, assim, eu acredito que a gente tem produto. No nosso segmento, por exemplo, a gente tem, eu brinco o Vital é um evento que começou nos anos 90, né? Teve um hiato, mas voltou já há alguns anos. Eu brinco que o Vital é o melhor carnaval fora de época do Sudeste, porque ele consegue ter um público muito bonito, um público muito animado, um público muito festeiro, que você não encontra igual no Brasil. Numa cidade maravilhosa como Vitória, que se não tem a melhor infraestrutura de todas, mas o aeroporto hoje é muito melhor, a gente tem uma oferta de restaurantes muito melhor, a rede hoteleira é muito melhor. Então eu diria que a gente consegue receber 2.000 pessoas, 2.000 turistas que venham, 3.000 turistas, 4.000 turistas que venham para o Vital, bem. Tem coisas a melhorar? Tem, mas a gente tem essa capacidade. Lógico que o Vital acontece uma vez por ano. Se acontecesse uma vez por mês um evento do porte do Vital, de entretenimento, cultura e esporte, que movimente 2.000, 3.000 pessoas, como hoje, por exemplo, movimenta as 10 Minas do Garoto, como a Maratona de Vitória está crescendo bastante também, se você começa a ter uma frequência desses eventos, é natural que melhore a rede hoteleira, que melhore o restaurante, que melhore o receptivo. Por quê? Porque existe a demanda. A briga de você tentar melhorar a qualidade com a ausência de demanda é muito difícil, porque por trás do investimento privado, ele precisa ter resultado. E resultado vem da demanda. Então, eu acredito que isso é uma coisa que se constrói. Então, na minha opinião, a gente tem produtos sim, temos algumas belezas naturais muito pouco exploradas, temos uma região urbana, metropolitana, com a parte muito qualificada, a parte do litoral, o litoral de Vila Velha, da Praia da Costa, a Curva da Jurema, que está fantástica, Camburi, com os quiosques. Então, a gente tem uma infraestrutura muito boa hoje para receber esse turista e posso dar o feedback pelo evento que a gente realiza, que é o Vital, que recebe muitos turistas, e a gente vê turistas voltando e indo embora satisfeitos. Por quê? Porque gostaram da festa e gostaram da cidade. Então, acho que o melhor termômetro é esse, é a satisfação de quem vem. E você acha, Pablo, aproveitando esse gancho aí, que o Estado ele tem identidade turística já firmada? Não. Precisa trabalhar isso. Não tem. Não tem. A gente não se vende. Aí, assim, eu vou me colocar com uma visão muito diferente da sua, porque eu vivo um mercado bem diferente. Eu não vivo um mercado de operadora de turismo. Os eventos que eu participo, que eu realizo, que os meus colegas realizam, a gente não vive desse mercado. A gente vive hoje um outro mercado. A gente vive um mercado online. A gente vive um mercado que a pessoa vai no Booking, vai no site da companhia aérea, vai no site da locadora de carro e montou a viagem dela, com um objetivo.
Se ela quer, eu posso falar porque eu já fui várias vezes, a gente não tem no Brasil, pode ter lugar tão bom quanto, melhor do que o Pico da Bandeira, para fazer uma trilha, subir uma montanha no Brasil, no melhor não tem. Tem parecido, melhor não tem. Agora, não se vende. É um baita de um produto. É um baita do produto. Então, assim, a gente não consegue, mesmo tendo, a gente tem beleza natural, a gente tem um verão vibrante, a gente tem esporte de aventura. Então, a gente tem várias coisas. Só que, além disso não estar bem divulgado, a gente não consegue vender essa cultura. A gente não consegue ser uma Patagônia que é conhecida pelas montanhas, pelos lagos, ou seja, é um turismo de natureza, é um turismo de esporte de aventura, como acontece, por exemplo, nos Alpes e nos Andes da Europa. Estou dando exemplos internacionais. Mas a gente tem voo livre, a gente agora tem o surf nosso, tem muitas opções de ondas radicais, ondas incríveis, né? Estou falando isso mencionando até porque o Gabriel Medina estava aqui esse final de semana, um evento pequeno para criança, só que ele é um cara que tem milhões de seguidores. Só o Gabriel Medina fazendo uma postagem no evento Kids de surf na praia de Setiba, que é uma praia linda e maravilhosa e altamente subutilizada, ao lado de uma reserva, toda a reserva Paulo César Vinha, que tem a praia que vai até o Leque. Tivemos uma etapa do Campeonato Mundial de Surf, do WSL. Então, se eu for falando aqui, assim, eu acho que não falta o que vender. Agora, eu acho que, assim, o Espírito Santo, ele não conseguiu se posicionar ainda, e acho até que a gente pode se posicionar para diferentes públicos. Hoje, você pegar uma pessoa de 60, 70 anos, você vê um monte de gente viajando. E a comunicação com esse público é uma. Você pega um jovem de 20, 30 anos, é outra. Aí você tem um jovem que gosta de festa, tem um jovem que gosta de natureza, tem um jovem que gosta de esporte. Então, assim, eu acho que a gente conseguir se posicionar no mercado não é só uma identidade, não é só uma coisa. O Espírito Santo, ele consegue vender. Ele vende o forró de Itaúnas, vende o charme e o glamour de Pedra Azul, vende o turismo italiano, alemão de Santa Teresa, de Domingos Martins, de Venda Nova e outras cidades. Então, assim, a gente tem muita coisa, mas eu acho que a gente não se vende. E aí eu acho que, como eu falei, tem que olhar a operadora, tem que olhar. Mas tem que olhar a internet, tem que olhar o turismo mais jovem, tem que olhar o turismo de esporte, tem que olhar o turismo de eventos, de entretenimento, tem que botar isso aí tudo no guarda-chuva e, principalmente, acho que o governo precisa abrir um pouco mais os olhos e conversar mais, no nosso caso, com certeza, porque ele não conversa com a gente, por exemplo, o setor de eventos de entretenimento. Quer potencializar? Quer que a gente tenha um Vital por mês? Quer que cada evento desse traga 3, 4, 5 mil turistas ou mais? Precisa conversar, entender as nossas necessidades, onde o governo pode apoiar, o que o governo pode fazer e dar atenção. Porque conversar, a gente até já conversou algumas vezes, partindo da gente ir lá bater na porta. Entendeu? E aí, eu acho que naturalmente, por exemplo, se o Espírito Santo se vender como turismo de esportes, de aventura, quando teve uma etapa do WSL, que aconteceu esse ano, eu sei que, por exemplo, pessoas capixabas nunca tinham ido na Praia do Leque, é uma praia maravilhosa. Eu pego onda lá sempre, é maravilhosa. Capixaba não conhece. E aí, só que veio um evento da ABCL, World Surf League. Não foi um evento de primeira linha, mas um evento menor, mas já deu representatividade, já botou um pouco o surf do Espírito Santo na rota. Se tivermos mais iniciativas dessa, a gente começa, aí daqui a pouco a gente tem um turismo de surf, de ondas, que é um turismo que movimenta toda a América Central, movimenta o Peru, movimenta a Indonésia, movimenta vários países do mundo, que é turismo que as pessoas vão para lá, para as praias, pegar onda. E é uma indústria de turismo que cresce absurdamente. Elisa, e aí? E aí, tem ou não tem identidade? Olha, como, né, o Pablo falou, hoje a gente não tem uma identidade só, mas o Espírito Santo é um estado multicultural e de muitos atrativos. Eu acredito que a gente não precisa ter uma identidade. O Espírito Santo pode ser vendido cada localidade com sua característica. Pedra Azul tem a sua característica, Itaúnas tem a sua característica, Caparaó, né, os pontões capixabas, que são locais lindíssimos, que estão ali escondidos. Né, a nossa orla, que já vem, né, sendo trabalhada há muitos anos. Então, a gente não precisa só ter uma identidade. E acho que a gente nunca vai ter, porque o Espírito Santo, por mais que seja um estado pequeno, mas é um estado que tem tudo.
não é clichê, né, falar da praia à montanha em 40 minutos. Isso não é em todo lugar que você encontra. Realmente é um diferencial, né? Você pode vir para Vitória, ficar em Vitória e um dia ir para Pedra Azul, no outro dia ir para Santa Teresa, no outro dia fazer o litoral. Então, essa multidiversidade que o Estado propicia num território tão pequeno é muito interessante. E ele não precisa ter só uma identidade. Tanto é que quando você não trabalha só o Estado, como você pode trabalhar os territórios, os pontos que são mais, né, atrativos. Então, acredito que o Espírito Santo tem potencial e o plano de marketing prevê isso. Tanto é que ele prevê trabalhar todo o interior também, né? Então, não só focar em Vitória e no sol e praia. Ele contempla outros segmentos do turismo. E, com isso, ele vai contemplar também outros tipos de público, não só o que vem para evento, que é um público que já é mais jovial, né? Que consegue se virar com a internet, chegar num território que às vezes não está preparado, mas consegue se virar em alugar um carro e tudo. Mas a gente tem que pensar que existem outros tipos de públicos, que precisa de uma estrutura, que precisa de um receptivo, que ainda vai numa agência comprar, que ainda precisa desse apoio, que não sabe olhar uma internet e pegar as melhores dicas, né? Ou que não quer fazer isso também. Tem gente que não quer, tem gente que precisa. E para isso que o Estado precisa de fato, botar o turismo como uma atividade econômica, olhar o turismo como atividade econômica e profissionalizar, de fato, o produto. Não adianta só ter hotel e restaurante, ele tem que ser um produto formatado, os atrativos têm que estar abertos, as pessoas têm que saber atender, né, né, infelizmente, é ainda um gargalo que a gente tem na qualidade do atendimento. Não se fala inglês, não se fala outra língua aqui, então a gente tem essa dificuldade. Como é que a gente vai abrir para o turismo internacional? Está lá contemplando o turismo internacional no plano. Mas e aí, né? Não se tem não é? Você não tem guias que falam inglês direito, você não tem, né, pessoas para atender. Então são gargalos sérios, estruturais que precisam ser trabalhados. A atividade do turismo não se faz do dia para a noite, não é em 5 anos que vai resolver. Mas tem que trabalhar todos os setores de forma séria e investindo e dialogando com os empresários, chamando, né, a hotelaria, os promotores de eventos, organizações de evento, todo o trade. É um trade muito extenso, com muitas atividades e tem que ser dialogado com todos. E você, Sara? Então, acho que a identidade ela é formada por essa pluralidade de características, né? E como a Elisa estava falando, aqui no Espírito Santo a gente tem diversos segmentos turísticos interessantes que devem ser explorados no bom sentido, né? Então, o que está no papel do plano, né, são pelo menos 6 segmentos, né? Contemplando aí todas as regiões turísticas. Em determinados segmentos, algumas regiões se destacam mais especificamente que outras, né? Isso é natural. Então, a gente cria essa expectativa que agora tudo isso saia do papel, né? Saia da etapa planejamento e entre na etapa ação, né? Então, agora a gente tem até 2030 para verificar se tudo aquilo que foi pensado, planejado, vai conseguir ser colocado em prática, né? Todas essas ações que foram elencadas, todos esses objetivos que estão contemplados dentro do plano de marketing turístico aqui do estado e que tem como objetivo esse incremento, essa melhoria no turismo, no desenvolvimento turístico daqui, são bem desafiadoras, né? O Pablo falou da questão da verba, né? Que não é das melhores, mas enfim, é uma verba considerável, né? Já que nós não tivemos quase nada anteriormente, né? Então, assim, mas se você for pensar nessa verba dividida por esses próximos anos, fica uma verba um pouco aquém, né? Para tudo isso que está colocado ali como meta, para todas essas ações que... Principalmente se for vender tudo que a gente tem para vender. Né? Como foi falado aqui, você quer vender para o público
da operadora, você quer vender para o público jovem, você quer vender todas as regiões do estado, você quer vender o litoral, você quer vender o norte, quer vender o sul, a região serrana. Se for divulgar todos esses produtos bem divulgados, o dinheiro vai ser pouco. Talvez aí, desculpe até ter interrompendo, mas assim, talvez aí o estado deveria fazer algo assim, eleger quais são os produtos, ou vamos chamar assim, os produtos turísticos de maior potencial no primeiro momento, quais são aqueles que a gente vai conseguir promover mais rápido e vai gerar mais resultado no primeiro momento. Então vamos colocar esses produtos fortemente. Vamos botar essa cara para o Espírito Santo. Beleza, isso aqui agora já aconteceu, ano que vem, aí vamos começar, porque assim, realmente se a gente for trabalhar todos os públicos, promover todas as regiões, o dinheiro vai ser pouco. Por tudo que a gente já falou aqui, e olha que a gente não falou tudo que temos, né? A gente não falou tudo que o Espírito Santo tem. Então, eu acho que dentro de uma lógica até meio empresarial de ser, vamos dizer assim, eu acho que o governo deveria eleger algumas prioridades, aquilo que pode dar mais visibilidade, que pode gerar maior fluxo num primeiro momento, e investir nisso. Que talvez isso possa botar a gente nessa vitrine que nós não estávamos. E a partir dessa vitrine, vai tendo os desdobramentos positivos para as outras regiões e os outros produtos turísticos. Pode ser um caminho para maximizar o resultado dessa verba. E Sara, a gente estava falando aqui que o plano, ele fala sobre reposicionamento. Para quem esse reposicionamento? Então, geralmente um plano de marketing, ele tem como base o perfil da demanda, né? No caso do turismo, é o perfil dos turistas, dos visitantes, né? Então, teoricamente, foi feito esse trabalho para ser elaborado esse plano de marketing. E aí, com base nisso, é pensado naquilo que vai ser comercializado para reposicionar o estado, né? Dentro do mercado turístico nacional e, posteriormente, no internacional. Então, a ideia com esse plano, né, tirar o Espírito Santo dessa questão secundária e passar a divulgá-lo como um mercado prioritário, né, que a gente consiga competir com os outros grandes destinos turísticos nacionais que nós temos, ainda mais que nós já estamos na região sudeste, como o Papo também falou, né? Já temos destinos bem consolidados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Estamos fazendo aqui fronteira com a Bahia, né? Com o Nordeste. Então, assim, em termos geográficos, nós já estamos muito bem localizados, né? Agora, a ideia desse plano de marketing é justamente alavancar em termos promocionais, em termos de divulgação. Por que nós não somos tão conhecidos quanto os vizinhos aqui até hoje, né? Por que as pessoas não vêm tanto para cá, os turistas não vêm tanto para cá? Então, é um reposicionamento dentro do mercado turístico nacional. E Elisa, como fazer esse reposicionamento? O reposicionamento, como a Sara colocou, né? Hoje, por exemplo, nós temos dentro do turismo segmentos que estão sendo tendências, né? Então, o plano mesmo, ele contempla algumas tendências do turismo, que é você buscar destinos não massificados, né? Destinos mais alternativos, né? Muito contato com a natureza, a desaceleração, destinos que vão, né? Que você possa relaxar, sair um pouco, né, dos grandes centros, né, olhar para si, o autoconhecimento. E o Espírito Santo, talvez por não ser hoje um turismo massificado aqui, tem essa grande vantagem de nós podermos trabalhar todos esses segmentos. Então, até o plano contempla isso, né? Posicionar o Espírito Santo como essa nova tendência no mercado de turismo nacional, fazendo com que o turista venha para cá buscando esse maior contato com a natureza, com a cultura local, que nossa, é muito forte. Você vai em Santa Teresa, você respira a cultura italiana. Você respira, tá nas pessoas, está no rosto das pessoas, está na comida, está na arquitetura. Então, esse maior contato com a comunidade, né, faz com que isso. E o que a senhora colocou muito bem é, de fato, posicionar melhor o Espírito Santo dentro do mercado. Mas, para isso, a gente vai brigar com grandes, né?
Você tem que brigar com destinos muito bem consolidados. O Sul está muito bem consolidado, São Paulo. E aí você tem o Nordeste, você tem destinos que estão muito mais estruturados e preparados dentro com um produto pronto, né? Já o turista chega e tem tudo que ele pode ali consumir e ocupa seu tempo, não fica um tempo ocioso. E aí, Pablo, concorda com as meninas? Eu acho que sim, mas como eu falei, eu olho muito o lado do meu mercado que eu vivo. Então eu vou te citar um exemplo que, assim, a gente teve nos últimos anos um crescimento violento de destinos no Nordeste que foram fortemente impulsionados por festas de Réveillon. Há 10 anos atrás, o que era Milagres? O que era Gostoso? O que era muitas dessas praias? Turisticamente, nada. Em termos de infraestrutura, muitas delas ainda são precárias. Assim, as estruturas são pequenas, não se comportam. Tanto é que o pessoal, esse termo perrengue chique aqui no Brasil cresceu muito disso. De Altim, de todos esses lugares que viraram moda muito rapidamente. E algumas delas, quando recebem um fluxo de público muito grande, não tem infraestrutura. Aí a infraestrutura vai sendo montada, impulsionada por esse crescimento. E foram as festas, principalmente de Réveillon, foram essas vitrines, né? Nós temos aí começou isso um pouco antes da pandemia, e pega um pouco desse lado, porque são praias paradisíacas, mas como não tem por trás dela uma estrutura urbana, então é o paraíso, é onde tem pouca gente. Só que onde tem pouca gente, não tem tanta infraestrutura. E aí a gente vê até as pessoas aceitando um pouco isso, reclamam, mas aceitam e pagam caro. É um movimento até interessante. Hoje uma pessoa não vai para o Réveillon no Nordeste saindo de Vitória gastando menos que R$20 mil para 4, 5 dias. Não vai. Se é para ficar no hospedado, numa casa alugada em condomínio, se ficar no hotel, gasta mais, os convites das festas, toda a logística. Esses lugares não é você chega em Recife, Maceió e Fortaleza, você ainda tem que andar um pedaço razoável de carro, ou num transfer, ou alugando um carro. Então, assim, não são produtos prontos. São produtos que foram moldados, que foram impulsionados, pegando o que a região oferecia. Assim, o Espírito Santo, a gente tem, na minha visão, uma certa desvantagem no litoral, porque a gente não tem muito essa opção das praias paradisíacas sem o lado urbano, porque o nosso litoral ele é muito urbano, vamos dizer assim, a gente tem muitas cidades. O nosso maior destino turístico hoje é uma cidade, que é Guarapari. Por mais que as praias sejam lindas e, para mim, muito mais bonitas que a do Nordeste, se olha para a praia é linda, se olha para trás tem um monte de prédio atrás. Então não tem mais essa coisa do paradisíaco. Então, assim, a gente tem esses movimentos hoje, eles são muito mais rápidos. Inclusive, até essa questão do turismo, do destino, ele entra na moda e daqui a um tempo ele cansa. Ele sai de moda. Esses Réveillon do Nordeste, já teve Réveillon que teve no auge, hoje, esse que estava no auge há 3 anos atrás, já tem um novo, não que está vazio, mas já mudou o perfil do público. Uhum. Ou muitas vezes é porque acontece um desenvolvimento sem um planejamento adequado, né? Isso mostra a complexidade do que é o turismo, que muitas pessoas ainda não têm essa consciência no Brasil, né? O turismo é uma área complexa de ser trabalhada, né? Como a gente falou anteriormente, como a gente depende também de outros setores, de outras áreas, né? Para a gente conseguir desenvolver uma atividade turística que seja benéfica para todos os envolvidos, para turistas, para comunidade local, para poder público, para poder privado, já é algo, né, bem complexo. E às vezes o que acontece com esses destinos assim que entram na moda e depois saem de moda é não só o cansaço do público, mas também a cidade, o local, não conseguiu se preparar e desenvolver um planejamento para atrair esse turista ao longo do ano, não só em época específica, não conseguiu se organizar para investir na infraestrutura necessária para receber, né? Então, assim, não tem como. O turismo, ele é muitas vezes visto, né, principalmente pelo lado público, como uma área, assim, de salvação, né, da economia, né? Só que ele é uma área que exige tempo, planejamento, organização, pensando numa atividade sustentável a longo prazo, né?
E não pensando em algo assim que dure 1, 2 temporadas e depois morra, né? E aí as pessoas não voltam mais para lá. Então, quem trabalha com planejamento turístico trabalha para desenvolver isso a um prazo, por exemplo, né? Se for do interesse daquele destino, né? Tudo depende do interesse também daquele destino. Como ele vislumbra o turismo na sua localidade. Queremos sim investir nessa área economicamente, né? Falando para que seja uma área que dê retorno para o meu município, né? Ou para o meu estado, enfim. Então temos que fazer isso bem pensado, bem planejado e profissionalmente falando. E aí nós temos uma realidade que é nacional, não é só daqui, né? Que as pessoas, às vezes, as pessoas, eu digo, né, principalmente o poder público, quer resolver as coisas a toque de caixa, né? E não tem como a gente fazer isso. E não só no turismo, se a gente for pensar, por exemplo, na questão da mobilidade, que antes eu falei, né, de infraestrutura, a gente precisa de uma nova estrada. Uma nova estrada não acontece da noite para o dia, né? Mesmo que se tenha muito dinheiro, a gente também precisa planejar como é que vai ser a obra, a gente vai precisar de pessoas para fazer essa obra acontecer e tudo mais. Então, assim, o turismo, por ter essa complexidade grande, ele exige também essa prioridade em ações bem planejadas, né, bem pensadas. No nosso debate aqui, só entre nós, a gente já tem ideias diferentes, né? O Pablo colocou algo interessante de tipo, quem sabe poderia ter sido pensado em 1, 2 cidades ou regiões para depois pensar no restante, né? E se tratando aqui do plano de marketing que foi pensado já para todo o estado, poderia ser um caminho também. Então, é necessário esse tempo, é necessário esses profissionais todos do turismo e também de outras áreas para a gente pensar em como vai desenvolver tudo isso, né? Então, é complexo, é desafiador. E tem uma questão interessante, assim, você vê que você deu o exemplo desse turismo que está muito em evidência, mas com uma parcela talvez menor do público, que é esse turismo da coisa inédita, do paraíso natural, que às vezes é um turismo mais caro, porque tudo que vai difícil chegar, se é difícil a pessoa chegar, é difícil chegar a construção, é difícil chegar a comida, é difícil chegar a bebida. Então, normalmente são destinos mais caros, mas mais exclusivos. E a partir do momento que esse destino, que era restrito e mais exclusivo, ele começa a crescer, ele passa a ficar mais urbano. A gente tem um exemplo pertinho daqui na Bahia, que é Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda era o paraíso pouco estruturado de 30 anos atrás. Hoje, Arraial da Ajuda é o turismo de família. Quem ia para a Bahia, a Arraial da Ajuda 30 anos atrás, hoje está indo para Caraíva, que também já está começando a mudar o perfil. Caraíva é um lugar difícil de chegar, uma vila, rio, aquela coisa rústica. Só que está começando a crescer demais. Daqui a pouco perde esse espírito. Mas não é assim, se for bem planejado, essa transição ela é um pouco natural. Ela pode ser organizada. Porque assim, eu me lembro quando eu era bem mais jovem, eu li um estudo que esse estudo falava assim, quem já está no topo da pirâmide econômica financeira quer consumir para se diferenciar. Por isso que existe a indústria das coisas exclusivas. Os carros muito caros, as roupas muito caras, as joias muito caras, os relógios muito caros, poucas unidades, ou seja, quem tem muito dinheiro compra um relógio que só tem mais 100 no mundo, muito exclusivo. E quem está ascendendo socialmente, economicamente, financeiramente, consome para se igualar. Essa pessoa que está ascendendo, ela quer chegar naquele lugar que as pessoas que tinham dinheiro estavam e elas não conseguiam. E muitas vezes esse movimento no destino turístico é o que acontece. Quem às vezes desbrava um destino turístico, esse público ou mais aventureiro ou com mais condição, e quando aquele destino ele começa a ficar menos exclusivo, chega um novo público, que talvez até movimente mais dinheiro na região, porque você vai ter talvez mais pessoas indo, mas muda o perfil do destino. Até isso tem que ser planejado. Isso, inclusive, é uma discussão séria em vários lugares do mundo. Eu tenho um país que eu gosto muito de ir, é longe, vou de novo esse ano, eu vou pegar onda. Eu falei mais cedo do turismo sul que eu pego onda, eu vou para a Indonésia. A Indonésia, por exemplo, Bali era um paraíso anos atrás. Hoje Bali já não é mais um paraíso. Muita gente, muita festa, muito restaurante. Muito restaurante. Ainda é uma ótima opção, mas para outro público. O público que ia para Bali há anos atrás, hoje está indo para Ilhas Mentawai, que aí é o paraíso.
poucos hotéis, barco, é outra história. Aí a discussão, quando eu tive lá algum tempo atrás, é o futuro das Ilhas Metalai. Tem gente que quer manter como está e tem gente que quer fazer virar uma nova Bali. E aí isso envolve, como você falou, envolve a questão do desenvolvimento urbano, da preservação da natureza, aonde que se quer chegar, o que se quer manter, né? Então, assim, são questões que eu acho que o nosso governo, os nossos líderes, a gente tem ainda, né, líderes de uma geração anterior, tem líderes de uma geração nova, mas assim, é muito importante que esses líderes viajem e que eles sejam turistas e que eles visitem o máximo possível de lugares no mundo, se possível pesquisando os cases, para a gente aprender, porque eu acho que o turismo no Brasil e no mundo nos dá muitas lições do que fazer, do que não fazer. A gente tem hoje destinos turísticos que são contrários da gente, que estão falando assim, opa, reduz gente. Machu Picchu travou o número de pessoas que podem visitar. Por quê? Porque a própria estrutura da montanha, da arquitetura que existe lá dos Incas, não aguenta. Então, tem que trabalhar com capacidade de carga, isso faz parte do planejamento. Exatamente. Só que assim, isso tudo, para cada região, para cada país, é uma história diferente. Uma coisa é você fazer isso num país de primeiro mundo. Outra coisa é você fazer num país de terceiro mundo. E eu acho que o Espírito Santo a gente tem, aí é uma visão minha como capixaba, eu tenho muito orgulho da nossa terra. Eu acho que assim, a gente hoje está muito bem posicionado, não só geograficamente, a gente está muito bem posicionado como Estado. A gente tem o Rio de Janeiro, que vive, é um estado, uma potência turística, mas vive em crise. Governador sendo preso, confusão, má gestão. Minas Gerais estava quebrada até outro dia. Então, assim, o Espírito Santo é um estado que está razoavelmente bem organizado. A gente tem visto um ciclo de investimentos importantes nos equipamentos urbanos. Vitória, por exemplo, as orlas estão sendo feitas, coisas que não tinham, né? Criou-se uma orla no canal, que foi uma coisa maravilhosa que não tinha. Então, ali você tem a visão do canal, a visão do pôr do sol, comendo o siri. Então, assim, eu acho que é uma questão, como você falou muito bem, porque o turismo ele anda lado a lado com outras coisas. Ele anda lado a lado com a iniciativa privada, com o poder público, com o desenvolvimento urbano, com a preservação da natureza, com onde você está, como você quer chegar. Então, não é algo simples. E que, a verdade seja dita, ele acontece com o avião voando. Não tem como parar o avião, para o avião, vamos acertar o estado todo e agora pode vir turista. Vem que tá tudo pronto. Não vai ser assim que vai acontecer. Mas o que a gente tem observado, né? A gente está aí na área de turismo há um tempo. O grande problema, muitas vezes, é que não há uma sequência de projetos que dê continuidade para isso, né? Então, troca-se a gestão e aí faz-se outro plano, inicia-se outro projeto. E isso, no turismo, isso traz um grande problema, porque aí você não tem um planejamento a longo prazo, né? E aí acaba que os impactos do turismo, que são inerentes à atividade, existem sim, né? Eles não conseguem ser trabalhados, de fato, a longo prazo. Construído, né? Ter uma construção que dê uma base sólida. Exato, né? E a gente teve um problema também, que eu acho que é sério. Vila Velha, que é uma cidade linda, passou por isso, Guarapari e outra, assim, a questão do desenvolvimento urbano foi mal feito. Foi mal projetado, na minha visão, e teve zero olhar para o turismo. Zero olhar para o turismo. Então, a gente tem essa questão do crescimento das cidades, do desenvolvimento urbano, sem um cuidado turístico, isso para a gente no futuro, nos anos seguintes, afeta muito. Nessa história de construir uma base de produtos, né? Eu acho que a gente não pode falar de produto turístico, a gente tem que falar de produtos, tudo que a gente oferece, uma base sólida, uma base que gere resultados ao longo de muitos anos. O ES Brasil Debate está chegando ao fim, mas antes da gente se despedir dos nossos convidados, fiquem agora com a palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu me chamo Tradição. Meu nome é Respeito. Pode me chamar de família. Me chamo Educação. Meu nome é Fé. Nós somos a AGES e acreditamos que os valores dos capixabas são a identidade do nosso estado. Valores de um povo que trabalha, confia, empreende e faz o nosso Espírito Santo se desenvolver. Os valores são a nossa força e a nossa energia e inspiram a Assembleia Legislativa a trabalhar com transparência e responsabilidade
para defender o que é direito de cada capixaba, o que é valor para cada um, como segurança, empreendedorismo e oportunidades. Com a ALIS, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho pra frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem. Mas principalmente pra onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Agora eu vou fazer uma última perguntinha para vocês. Vou pedir que vocês olhem para a câmera de vocês, respectivamente. Pablo, se a gente estivesse em 2030 agora, qual seria o sinal de que esse plano deu certo? Olha, como turista, a primeira coisa é ter que parar de explicar onde fica Vitória e Espírito Santo. Eu acho que isso aí é a melhor forma de a gente, em 2030, dizer que um plano de marketing e comunicação deu certo. Porque hoje a gente, infelizmente, quando viaja, tem que explicar. Eu estou a 600 metros ao norte do Rio de Janeiro, 1.000 metros ao norte de Salvador. Estou entre o Rio e a Bahia. Então eu acho que o dia que a gente conseguir, nós capixabas, pudermos viajar e não precisar explicar isso, as pessoas souberem onde nós estamos, souberem o que as nossas cidades têm, o que o nosso estado tem para oferecer, eu acho que o plano vai estar indo no caminho certo. E você, Elisa? Bom, o plano ele contempla muitos requisitos ali a serem alcançados, né? Mas eu diria que, de fato, você ser um turista e poder comprar Vitória, comprar o Espírito Santo de verdade, né? Chegar numa agência de viagem ou através de uma plataforma e ter o Espírito Santo disponível ali nos canais de venda de verdade, eu acho que seria chegar mesmo ao ponto, né? E competir de fato com os grandes destinos do estado, do país, desculpa. E você, Sara? Eu acho que 2030 já é amanhã, né? Muito pouco tempo. Mas, obviamente, um dos indicativos é o aumento do fluxo de turistas aqui no estado. E eu também acredito que um indicativo muito bom seja uma melhoria que a população local também sinta, né? E melhoria não só em questões de qualidade de vida, mas também uma valorização, né, do sentimento, da valorização do próprio capixaba, né? Valorizar a sua cultura, valorizar a sua terra, seu estado.
acho que esse também é um bom indicativo. Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E ES Brasil está sempre aberto para receber vocês aqui. Obrigado. E para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na esbrasil.com.br. Até a próxima. Tchau.